Hoje nós vamos meditar a respeito do significado espiritual dos beijos mencionado no livro de Cantares. Por toda a Escritura há várias passagens mencionando o beijo entre as pessoas. Podemos nos recordar do beijo que Judas deu em Jesus. O significado do beijo depende daquela pessoa que o dá. Depende do propósito do coração. No caso de Judas, o seu propósito era revelar quem era Cristo aos seus inimigos. Portanto, era um propósito mau. Mas aqui em Cantares, nós temos uma descrição gloriosa do relacionamento entre a esposa e o esposo. Isto se refere ao propósito eterno de Deus, ao propósito eterno do Espírito Santo. Recordamos que Apocalipse termina com o Espírito e a noiva dizendo: Ora vem, Senhor Jesus. O desejo da noiva é o noivo. A Nova Jerusalém é a esposa do Cordeiro. O desejo da esposa é o esposo. Agora, nós vamos encontrar em Cantares, no início do livro, a seguinte palavra no capítulo 1, versículo 2. Beija-me com os beijos de sua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Veja que é melhor o teu amor do que o vinho. Aqui o vinho é mencionado em comparação ao amor de Jesus, ao amor do esposo. Isto significa que o vinho aqui mencionado se refere às coisas do mundo que embriagam. Todos os prazeres do mundo, todas as coisas que são da carne, não se pode comparar ao relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Por isto, o livro começa com o beijo e com o desejo da noiva. Precisamos desenvolver em nosso coração este relacionamento muito íntimo, pois este beijo revela a intimidade entre a igreja e Cristo. Em Efésios, o apóstolo Paulo, por meio do Espírito Santo, revelou o relacionamento entre a igreja e Cristo como marido e mulher. Portanto, é a intimidade daqueles que se amam. Diz assim: beija-me com os beijos da sua boca. Vamos recordar que a boca representa também a palavra. Jesus é a palavra. Beijar-no significa que nós recebemos a sua palavra e amamos a sua palavra. A sua palavra é o vinho novo. A sua doutrina é o vinho novo. Isso também está no Evangelho. Vamos recordar que o primeiro milagre de Jesus no Evangelho de João é que ele transforma água em vinho, o que é chamado de bom vinho. Isso encontramos também aqui no livro de Cantares ou Cântico. No capítulo 7, no versículo 9, diz assim: os teus beijos são como o bom vinho. Se os beijos são como o bom vinho, refere-se à boa doutrina, à boa palavra que dá vida. Nós, como aqueles que creem e como a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, a mulher, sabe o que é o bom vinho. O bom vinho é o que traz a alegria verdadeira, é que traz a paz do Senhor, é que traz o amor e o relacionamento vivo e eterno. Portanto, nós podemos olhar para as Escrituras com um olhar espiritual e o entendimento espiritual. Quão maravilhoso e quão misterioso é este relacionamento. No nosso interior está o esposo.
e todos os gestos e todas as coisas que dele provém, e que também provém de nós, esteja cheios de santidade e de relacionamento fiel e verdadeiro. Nós fomos chamados para sermos fiéis ao Espírito, sermos fiéis ao Senhor Jesus Cristo. Portanto, é um beijo de fidelidade, de concordância, de aceitação plena do Senhor Jesus Cristo como o bom vinho, como a boa palavra, a palavra que dá vida. O apóstolo percebeu isto e disse: só o Senhor tem palavras de vida eterna. Somente Jesus Cristo tem palavras de vida eterna. E esta vida eterna desenvolve-se em nosso interior, de tal maneira que nos tornamos da mesma natureza de Cristo. Cristo se casa com aqueles que têm a natureza eterna no Espírito Santo. Por isto, em uníssono nós clamamos: ora vem, Senhor Jesus, porque desejamos cada vez mais a unidade com o seu Espírito. Assim, entendemos e compreendemos que o beijo que há entre a esposa e o esposo é a concordância e a unidade entre este casal. Recordamos que as Escrituras começam com um casal e terminam com outro. Todo este relacionamento é desenvolvido até chegarmos em Apocalipse. O que Deus tem em seu propósito? Uma esposa. A esposa é a conclusão de todas as Escrituras e da obra de Deus. Portanto, o desenvolvimento deste relacionamento é o nosso crescimento espiritual. Jesus não casará com imaturos, mas com aqueles que tornaram-se maduros pela experiência na disciplina do Espírito e no aprendizado espiritual. Que nós possamos experimentar o que há na boca de Jesus, isto é, a unidade com a sua palavra, a unidade com o seu Espírito e o sentimento que há em Deus. Recordamos, Deus é amor e o beijo é uma expressão íntima de amor. Louvado seja Jesus. Bendita é a sua palavra. Bendito o Espírito. Possamos tocar, pois beijar também é tocar a intimidade do Deus vivo e verdadeiro. Que a graça e o amor de Jesus Cristo enche os nossos corações. Amém.